a Rede Vida está transmitindo os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A famosa Copinha. Você vai conferir agora o VT. Sextou no Canal da Família e para animar sua noite, 15 para as 10 da noite tem a estreia do Timão na tela da Rede Vida. Os meninos do Parque São Jorge vão em busca da classificação. Fest Clube Corinthians. Vem com a gente nesta sexta, às 15 para as 10 da noite. Sabe aonde? Aqui, no Canal da Copinha. E hoje você acompanha na tela da Rede Vida o jogo entre Corinthians e Araraquara, às 9h45 da noite. Não perca, é a Copa de São Paulo de Futebol Júnior com exclusividade aqui na Rede Vida. Nós continuamos o nosso bate-papo, né? Você tem dificuldade de dizer não? Tem dificuldade? Eu tenho. Confira aí o VT. Dizer sim e também dizer não faz parte da vida. Ainda bebês, aprendemos a negar, seja recusando algo, balançando a cabeça ou finalmente verbalizando a palavra não. Já na fase adulta, muitos podem ter dificuldade em negar algo para os amigos, os colegas de trabalho, parentes ou parceiros amorosos. Deixar de dizer não é um sinal de diplomacia ou pode refletir o medo da rejeição? E dizer não no ambiente de trabalho pode prejudicar a carreira? Como saber o momento certo e até superar o medo de dizer não? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Fique ligado! E para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Júlia Belchior. Bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui. Que bom, né? Nós vamos falar de um assunto tão importante, né? Dizer não, dizer sim. E a Júlia é especialista em transtorno de ansiedade, depressão, dependência química, já há 7 anos de formação na área de psicologia, né? Exato, isso mesmo. E nós vamos falar então por que muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de dizer não, que leva a pessoa a ter essa dificuldade, né? É muito difícil e a gente percebe assim que é geral. São poucas pessoas que conseguem dizer não, e principalmente para pessoas que a gente ama. Você não quer magoar, não quer desagradar e aí vem essa dificuldade. Mas por trás do não existe um medo e é por isso que é tão difícil. Que é o medo de não ser amado, o medo de desagradar, né? O medo de ser rejeitado ali num grupo. A pessoa não diz não porque ela não quer ser rejeitada, não quer ser, pode não ser amada, não ser aceita. É isso que leva a pessoa a não dizer o não, né? Cada pessoa vai ter um medo específico e isso tem a ver com a história de vida da pessoa. Então, principalmente a gente percebe quando a pessoa agrada o tempo todo e ela fala, eu não posso falar não, senão o outro não vai gostar de mim. E aí a gente percebe que é cultural. Desde pequeno a gente acaba lidando dentro de casa com os pais, os adultos ali falando, você tem que ser bonzinho, não pode, né, tem que fazer tudo certinho, senão eu não vou gostar de você. Então, a gente já cresce com essa mentalidade que eu tenho que agradar para eu ser aceito, para eu ser amado. E aí é onde vem essa dificuldade imensa de falar ou não. E esse gesto, essa atitude, é uma atitude consciente ou uma atitude inconsciente? A pessoa faz isso porque ela, de fato, ela percebe que ela precisa ser amada, aceita, ou inconscientemente ela acaba fazendo podemos dizer que ela acaba reproduzindo naturalmente, né, talvez, ou ela faz conscientemente? É consciente, ela tem a consciência de que ela precisa agradar. É inconsciente esse medo, essa dor. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu adoro agradar. Eu gosto de ficar nesse lugar de ajudar todo mundo. Ela minimiza isso e romantiza para que fique mais leve para ela falar o sim, né? Porque o sim para o outro é o não para você. Mas por trás disso, na verdade, ela está tentando evitar que aquilo que ela tem medo que aconteça apareça, né? Que é se eu desagradar o outro, ele não vai gostar de mim, né? Se eu falar não, a pessoa pode ir embora, isso num relacionamento. Então, a pessoa ela fica com muito medo. E assim, tem medos
tem nãos extremos que a pessoa não consegue falar. Desde alguém cortou a fila ali do banco, a pessoa não consegue falar, eu estava aqui, né? O lugar é meu, então eu compro algo que eu não quero só porque que a pessoa está vendendo, está se esforçando e eu não quero aquilo, eu não vou usar, mas eu não consigo falar não. Então, o medo de dizer não pode trazer algumas dificuldades para a pessoa que vai transmitindo, vai fazendo, vai reproduzindo essa ação. Então, eu digo hoje, eu não vou dizer não, acabo depois amanhã. Acaba sendo um processo de anular o próprio ser, o próprio indivíduo? Sim, total. A pessoa entra numa anulação e isso a longo prazo é uma armadilha. Porque isso vai crescendo. É como se toda vez que a pessoa deixa de falar um não, ela vai tirando um pouco ali de si. E isso vai ficando vazio. Quando a pessoa percebe que ela está frustrada, né? Nossa, eu sinto esse vazio e parece que eu não estou bem, né? Então, é o momento onde ela agrada todo mundo, ela coloca as pessoas numa importância maior que ela. E aí vem todas as comorbidades, que é a ansiedade, depressão. Porque no momento que a gente aceita tudo do outro, a gente vai se anulando e isso faz com que você vai ficando infeliz. Então, surge muitas olha que interessante, problemas. o assunto de hoje, né, acho que nosso bate-papo aqui é interessante porque as pessoas acabam vivendo uma infelicidade e a consequência, que às vezes parece ser bobo, né? Eu vou dizer não vou dizer não, mas aí a pessoa vai se anulando, vai vendo a pessoa infeliz, né? Nós temos até uma participação da Larissa Ramos, e ela participa através do nosso canal no YouTube, ela diz, não digo não por medo de magoar, o que fazer, né? Talvez essa seja a pergunta mais clássica, no sentido de, para não dizer não quero magoar, então o que eu preciso fazer para aprender ou para dar o primeiro passo para dizer esse não e não magoar, né? Sim. O primeiro passo é desconstruir toda essa potência que a gente coloca no não. A gente precisa normalizar o não. Nos países europeus, o não é muito simples. As pessoas conseguem falar o não de uma forma muito comum e receber também. Mas, pensando na nossa cultura e o quanto a gente não tem esse costume, é importante que a gente seja assertivo, né? Tem uma certa elegância ali para falar o não, principalmente para como fala, né? Também, sim. Às vezes eu quero magoar, mas vou dizer não. Dizer o não, claro, está por detrás disso várias. Então eu não quero magoar a pessoa que eu amo. Sobretudo, acho que a dificuldade talvez seja essa. E esse desconstruir essa imagem. Porque quando eu vou dizer não, eu vou passar uma imagem de uma pessoa ruim, né? Então, se eu falo não para ti, fala não, pá, tá dizendo não, né? Isso também de pessoas, eu acho que depende, o não do padre, o não da mãe, o não a igreja está dizendo não. O padre não pode dizer não, imagina. Eu acho assim um peso muito grande. Eu sou padre há quase 13 anos, né? Sei que eu sou de 2009, nem sei quanto tempo. Mas aí, uma pessoa chega para você, o padre pode atender agora? O padre fala, não posso atender. Mas que padre é esse? Né? Às vezes, agenda. Para a gente é uma loucura dizer não, porque assim, eu tenho uma agenda. Então, assim, eu tenho missa às 8 na paróquia, às 10, às 11h30, às 19 horas. Eu tenho uma agenda a cumprir. Uma pessoa me chama por um compromisso. Se eu não tiver outro padre para me ajudar, tem um velório. Eu tenho que dizer, olha, eu não consigo. Para mim, eu não consigo chegar no velório. O padre é ruim, o padre não tem o que fazer, né? Às vezes, uma folga. Na sua folga, você não pode dizer não. O padre não tem folga, 24 horas. Então, assim, o dizer não do padre é o não da igreja. Que está por detrás. Claro, o padre tem direito a descansar, o padre tem direito a estar mesmo nos afazeres, não tem agenda. Por exemplo, no final de semana tem um almoço. Então, as pessoas convidam o padre, vão almoçar. Aí tem já... Às vezes tem dia que eu almoço, para não dizer não, olha o que eu faço. Aí eu vou almoçar, almoço na casa às 11, ao 12h30, nas outras... Às vezes chego na casa do último, às 4 horas da tarde. Uma vez cheguei 4 horas da tarde, só para o medo de dizer não, porque eu vou dizer, não posso chegar na tua casa, ou dizer, não tenho agenda para esse final de semana. Né? Então, esse medo de dizer não por um compromisso próprio, né, da missão, que é um velório, que é uma unção dos enfermeiros. Às vezes, para não dizer não, a gente sai da meia-noite às 6 no hospital. As enfermeiras falam, padre, o senhor está fazendo aqui? A gente não quer dizer não, né? Então, assim, você vai lá com medo de ser aceito. Claro, isso, toda essa personalidade da figura do padre, como eu estava falando, dizer não, né? Então,
Até às vezes os paroquianos olham para o padre e falam assim, o senhor já aprendeu a dizer não? Às vezes a agenda está super lotada, o senhor disse não dá. E assim, vai aceitando tudo. Vai aceitando tudo, quando vê não dá para fazer tudo, né? Sim, e isso se torna prejudicial, é o que você falou. Por agradar e não querer falar não para ninguém, alguém vai ficar sem ser atendido. E depois daquela situação fica ainda pior do que se você tivesse Causa explicado. Um mal-estar totalmente, né? Total. Então, a pessoa se perde, ela fica mal, ela não falar não, ela vai se prejudicar, porque ela vai sempre se deixar para trás. Depois eu faço isso para mim, ela vai sempre priorizar o outro. E eu falo que a gente ensina o outro como ele deve nos tratar. O outro não sabe o seu limite, então é você que vai falar, poxa, eu não consigo. Então, para uma mãe, que você fala, como que eu vou falar não para minha mãe? Então, ter o cuidado, falar, poxa, mãe, eu gostaria muito de fazer isso que você está me pedindo, mas agora eu não consigo. Então, talvez compreender o limite do ser humano para dizer isso não. Se a gente não sabe o limite, acaba não dizendo não. Nós temos também uma pergunta aí, a produção preparou, então nós vamos acompanhar o VT, uma pergunta especial para a senhora aí. É preciso dizer não para uma criança, mesmo quando podemos dar o que ela quer? E aí, Júlia? É muito preciso, é importante. Eu falo que o não é um ato de amor. E é importante que a criança aprenda esse não e esse limite dentro de casa, né? Com pessoas que ela ama. Porque se isso não acontece, e é difícil para os pais, dói para os pais falar aquele não. Né? Mas é o não que educa, é o não que protege, é aquele não que vai reforçar a criança para quando ela crescer e ela receber um não ali na escolinha de um amigo ou no trabalho, ela consiga lidar, não cresce... É educativo dizer não para a criança. É um ato de amor mesmo, você está protegendo, fortalecendo o seu filho, porque senão o primeiro não que ele tiver ali na sociedade, ele não aguenta. E é por isso que a gente vê muitos jovens aí totalmente frágeis, né? Indo para caminhos para se anestesiar porque não aguentam frustrações. Olha aí, gente, é importante, né? Dizer não é uma escolha muito difícil, mas é uma escolha que a gente precisa fazer, né? Então, dizer não também faz parte da nossa vida. O escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella disse algo muito interessante sobre isso. Vamos ver. Eu não dirijo. Eu não tenho carteira de motorista. Por quê? Porque eu não quero. Olha que motivo interessante. Eu não quero. Tem gente que fala para mim assim, mas você não dirige? Eu falo, não dirijo. Não boto ovo, não fabrico rádio. Tem um monte de coisa que eu não faço. As pessoas estranham, falam, mas você tem algum problema? Não. Eu só fiz uma escolha. Assim como um vegano não come nada que tem origem animal. É só a escolha dele. Ele não é menos, não é doente. Não é nada, é só a escolha, como vegetariano. Há pessoas que querem. Eu não sou obrigado a aderir ao mudancismo, mas tem coisa. Interessante, né? Interessante. É escolha, né? Sim, é escolha. E essa escolha de você saber o seu limite. Né? Eu sempre questiono e falo para a pessoa, todas as pessoas que você ama, você nunca falou não para você? E a pessoa pensa e fala, não, elas sempre falaram. E por isso você deixou de amá-las? E a pessoa falou, não. Então, você vai falar o não e a pessoa, de repente, vai ficar chateada porque ela fez um convite e você não foi, né? Mas no outro dia passa, ela aceita esse não. O detalhe é quando você não fala, né? E aí você tem que lidar com esse mal-estar. Então, é mais doloroso. Olha aí que legal, gente. Nós estamos aqui no nosso bate-papo e estamos falando sobre o medo de dizer não, né? Eu confessei aqui vários momentos, né? Fiz uma confissão pública para o Brasil inteiro sobre essa dificuldade que nós temos, né? Então é importante, como profissional da área, a gente poder se orientar, saber, né? Que é importante, que é um gesto. Achei bonito quando você expressa assim, é um gesto de amor, né? É um gesto de amor. Eu confesso que eu vou sair, eu creio que você que está em casa também vai sair daqui, eu vou sair daqui do programa, você em casa vai sair dessa participação especial também,
com certeza tendo essa confiança, né, mudando, sabendo que o dizer não ou dizer sim é uma atitude de amor para com aqueles que de fato nós convivemos. Depois vamos falar um pouquinho sobre essa realidade no trabalho. Talvez, acho que é importante você que está no trabalho, você que tem dificuldade de dizer não, sem ser proativo, né? Como que a gente poder dizer não sem dizer, o fulano vai estar dizendo não, mas ele quer ser proativo, quer ser, fazer de fato acontecer. Nós temos uma pergunta, deixamos uma pergunta aqui no ar, né? E a doutora Júlia Belchior vai nos ajudar a responder essa pergunta, você que está em casa, com dificuldade de dizer não lá no seu trabalho, né? Lá no ambiente, os chefes, os colaboradores, todos lá, como dizer não, né, no trabalho. Acho que muitas pessoas têm medo, eu vou dizer não, vou ser rejeitado, não vou ser proativo. Então esse medo muitas pessoas têm, né, no trabalho, né? Dizer não no trabalho é um desafio imenso, porque envolve exatamente esse medo, o medo de ser despedido, né? O medo de se indispor ali com a equipe, colegas de trabalho, e aí a pessoa vai aceitando tudo. Pode fazer isso aqui? Posso. E aí ela vai deixando e vai pegando tudo, e aí ela acaba se deparando com sobrecarga, de trabalho, não conseguindo dar conta, e a cobrança fica ainda maior. Então, a pessoa se enrola e aí, ela, em vez dela conversar e falar, poxa, não consigo, eu já estou com bastante coisa, e explicar, depois fica pior do que se ela tivesse, né, com delicadeza ali falado um não. Então, envolve essa hierarquia, principalmente quando é um superior que pede. Fica mais difícil. Fica ainda mais difícil. Uma hierarquia, um superior, né? Então, mas ele está pedindo uma coisa, mas você não consegue. É desumano até podendo falar, né, que não dá para fazer. Então, você falar não para o chefe, para o superior, para a hierarquia, para aquele que está ali, talvez seja mais difícil para as pessoas, né? E aí, é importante as pessoas observassem essas relações, né? Por que é que lugar que eu estou, aonde o tempo todo eu não tenho essa liberdade de colocar limites e falar não, né? Também precisa pensar qual é a responsabilidade, né? Se eu falar esse não, o que vai acontecer? O que de pior vai acontecer? Eu consigo lidar com isso? Porque às vezes a pessoa também, ela se submete a ficar num lugar abusivo, né? Num trabalho onde ela não pode falar não e vive naquela opressão, e daqui a pouco ela vai adoecer, né? A gente fala muito do burnout. Esse excesso de trabalho, onde a pessoa ela vai pegando tudo. Então, a gente vê nas empresas, hoje em dia, que existe uma demanda muito grande para poucos funcionários. E a pessoa fica com essa sensação de, não, eu tenho que dar conta, e ela fica até mais tarde, ela pega tudo, ela não fala não. Então, é importante colocar esse limite, falar, poxa, eu consigo fazer, mas não agora. Não falar o não de cara. Eu consigo fazer, mas daqui 2 dias. E aí, se for urgente, a pessoa vai dar um jeito para fazer. Então, dá para ter essa assertividade. É interessante, eu consigo fazer, mas não agora. Talvez daqui 2 dias, talvez para amanhã eu consiga entregar. Então, acho que ter esse jogo de cintura, como a gente faz no popular, né? Poder fazer com que não sobrecarregue. Porque nós sabemos que com essa pandemia diminuiu muito o número o quadro de funcionários de algumas empresas, né? Sim. E aí acabou sobrecarregando as pessoas que faziam, né, dobrando o turno, dobrando os horários, fazendo mais. Então, as atribuições, as metas, o que mais é exigido hoje, né? Em alguns lugares tem as metas para serem cumpridas. Então, é exigente, você tem que traçar metas, você precisa vender, você precisa fazer. E aqueles exige tanto do funcionário, mas cadê? Como que eu posso fazer? Né? Então, assim, há uma cobrança excessiva, né? Sim. Então, acho que é importante saber dizer esse tempo, né? Sim, porque os superiores, eles sabem que essa demanda é muito grande, que é inalcançável, mas eles vão cobrar. E o quanto a pessoa ficar recebendo, eles estão entregando ali. É como se estivesse colocando nas costas, tá aguentando? Então, vem mais. E aí é você que vai falar, não aguento mais, está muito pesado. Precisa sinalizar, né, Sim. que você está... Nós temos também a participação dos nossos internautas, pessoal aí do canal no YouTube, né? A Bia, ela disse, se não dizer o não toda vez, a criança pode ficar mimada, né? O famoso, a criança, vou dizer não dessa vez. Então, a criança, não posso dizer não, só dizer sim, a criança fica mimada. É um tratamento, assim, inadequado para a criança? Com certeza. Ela vai entender que o não pode existir na vida dela. Mas como dar conta disso? Será que todo mundo vai falar sim? E ela não vai aceitar quando receber um não. É o momento onde a mãe
dentro de casa fala sim para tudo e aí sai para um shopping e a criança quer algo indesejado no mercado, a mãe vai falar não, essa criança não vai aceitar. Ela vai fazer birra, ela vai cair no chão. E aí, naquele momento, para você lidar com tudo isso e tentar reverter, é muito difícil. Por isso que os pais acabam, tá, para de chorar, toma. E aí cede. E a criança, nesse momento, entende que, então, quando eu receber esse não, eu vou fazer uma birra e aí eu consigo aquilo que eu quero. É perigoso isso. Perigoso. E é preciso equilibrar, né? Porque a criança precisa também crescer. Claro, é educativo para a criança fazer esse processo, né? Como a senhora disse, né? Às vezes não é o local, não é o momento, não é agora. Né? A criança não fica mimada, obviamente. Né? Nós temos mais uma participação do Giovanni. Agradecemos a Bia, agradecemos o Giovanni, a participação de todos vocês, os internautas, né? E é difícil dizer não, mas para algumas pessoas é muito pior ter que ouvir um não. Qual pode ser a causa dessa dificuldade de ouvir? A gente falou tanto da gente dizer, né? Sim. Mas às vezes a outra pessoa, nosso interlocutor, não está preparado para receber. Por que para as pessoas ouvir não é tão difícil assim? É difícil e é por um motivo bem específico, né? A gente idealiza... Foi mimada. A criança interior, essa criança interior nunca ouviu não, e agora quer... Não, essa criança interior fala, não, eu não aceito esse não, principalmente essas. Mas, sobretudo, a gente idealiza pessoas. Então, eu tenho ali meu esposo e eu falo, meu esposo, ele tem que é o famoso tem que. Não, mas ele tem que fazer isso. Hoje é meu aniversário, ele tem que me dar tal presente. E aí não acontece. Não, ele tem que me levar em tal lugar. E ele fala, não. Então, quando eu coloco já essa obrigação que o outro tem que realizar o meu desejo, quando ele fala não, eu não aceito. Não, o padre tem que vir aqui fazer aqui uma rezar por mim. Aí você não vai, gera frustração. E a pessoa não aceita. Então, colocar o outro nesse lugar de tem que é sofrimento. E você não aceita. E aí eu falo, poxa, a gente tem que olhar e falar, o outro não tem que nada. E da mesma forma que o outro não tem que nada, a gente também não tem. E aí fica mais leve você aceitar esse não. Fala, poxa, seria desejável que o outro fizesse, mas ele não tem que. Que legal. Gente, como que é gostoso ouvir isso, né? Porque a gente vai crescendo, né? Essa é a maturidade, né? A gente vai crescendo emocionalmente, espiritualmente, para poder não exigir do outro, não colocar cargas, né, nos ombros das pessoas que elas não podem carregar. E esse tem que, eu não tenho que nada, você também não tem que nada, como diz. E aí todo mundo fica livre para fazer o que quiser. Eu acho que tem as responsabilidades de cada um, mas não colocar um peso nas costas do outro que não é capaz de suportar, né? E muito menos você ficar carregando esse peso. Eu acho que o medo de dizer não vai sendo eliminado cada vez que a gente perceber que o outro é o outro, eu sou eu, e que a gente precisa também fazer um relacionamento mais leve, mais saudável, né? Porque a sociedade está tão adoecida que esse tem que é quase que uma obrigação, né? Impõe o outro uma responsabilidade gigantesca que a sociedade, e vamos ficando doentes, né? As pessoas estão cada vez mais doentes porque acaba impondo esse tem que nas pessoas. Você fica querendo dar conta do que o outro quer que você seja. Como o Cortella falou, não, mas como assim você não tem um carro? Como assim você tem que? Ele falou, não, é uma escolha, eu não tenho que nada, eu vou fazer o que eu quero, eu vou aceitar o convite que eu quero. Né? Então, é importante você dar esse limite para você, né? Para que você fique saudável de falar, poxa, o meu limite é esse aqui. Eu não posso ultrapassar isso aqui, porque senão minha saúde mental, né, vai ficar comprometida. Então, precisa dar esse limite. É saber, assim, dentro do que essa pessoa é para mim, né? Ela está fazendo o papel dela? Porque às vezes num relacionamento a pessoa fala, mas é minha esposa e eu cheguei cansada e como que não tem a janta? Porque ela tem que fazer a janta, mas ela não é cozinheira, ela é esposa. Existe a pessoa entra ali num consenso, né, e fala, eu faço a janta, você faz isso. E isso faz parte, mas dentro de uma relação, qual é a obrigação do casal? É ter o respeito, cumplicidade, amor. O que passa disso é mais uma negociação ali, mas ninguém tem que nada, né? E bom, queremos agradecer, né, a doutora Júlia Belchior, psicóloga, que veio nos ajudar aqui nesse momento e de maneira tranquila trouxe para nós. Deus te abençoe, Deus abençoe o teu trabalho, que tenha também um ano repleto de paz, né, podendo
aprender a dizer não, né? E Sim. dizendo sim naquilo que é possível, que nos ajudou muito. E temos aí também as redes sociais, né? Temos aí o Instagram, que é Júlia Belchior, psicóloga, isso, né? Isso. Tem os contatos também passando aqui na telinha. Pode entrar em contato contigo também. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Obrigada. E a gente encerra o programa, nós temos as fotos ainda, antes de encerrar o programa, a produção preparou umas fotos, né? Nós temos aí as fotos, acho que vai rodar aí algumas fotos. Vamos encerrar o programa, né? Olha aí o pessoal, a Kátia, a minha mãe Sueli, o Cadu, até meu cachorro tá aí na tela. Temos aí o pessoal acompanhando, oi o pessoal participando aí do programa, enviando as suas fotos. Queremos agradecer aí a Elisete, olha o pessoal que participou do programa de hoje. Durante a semana temos uma retrospectiva aí, né? A mamãe novamente, mãe Sueli, obrigado, né, a todos, né? Agradeço aí as pessoas que participaram, né? E nós encerramos o nosso programa com o clipe Sem Medo Eu Vou, né, do Frei Gilson. Obrigado a todos que me acompanharam durante a semana. A partir da semana que vem, vocês ficam com o Padre Lúcio e o Padre Marcos no comando do Bendita Hora. Lembrando que vocês podem me encontrar todas as quintas-feiras no Minuto de Fé. São pequenas reflexões diárias que eu faço aqui do Evangelho do Dia. Está disponível aqui no nosso canal do YouTube, nas plataformas digitais aí, tá bom? É só você digitar Minuto de Fé que vocês vão me encontrar. Também nas redes sociais, estamos juntos. Que Deus abençoe, fique na paz. Deus abençoe. Final de semana abençoadíssimo para vocês. Nada temerei, eu vou além e nada temerei, e nada temerei. Sobre as águas andarei, nenhum mal eu temerei, Jesus. Mesmo quando eu vacilar, tua mão vai me ajudar, Jesus. Sem medo eu vou, com fé em ti. Sem medo eu vou, com fé em ti. Eu vou além e nada temerei, e nada temerei. Eu vou além e nada temerei, e nada temerei. Tua voz é quem me chama a andar por sobre as águas, todo mal eu vencerei. Nada pra ti é impossível, tenho fé em sua palavra, todo mal eu vencerei. Todo mal eu vencerei. Nada pra ti é impossível, tenho fé em sua palavra, todo mal eu vencerei. Jesus.